Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Canal Frutificai Oficial, mais uma vez aqui com você. Nós vamos falar hoje, queridos, de um tema maravilhoso. Nosso tema de hoje é: os dons espirituais ainda estão em vigor? Eles ainda estão presentes na igreja? Nosso texto base não tem como nós escolhermos um, porque nós iremos falar hoje, querido, do estudo da pneumatologia. O que é isso? É o estudo sobre o Espírito Santo. E se faz muito necessário nós falarmos sobre um assunto desses com muito temor, com muito tremor, com respeito, sabendo que hoje eu vou falar sobre duas visões. Visões quer dizer, são duas correntes teológicas. De pronto, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui afirmando que uma é verdadeira e a outra é falsa. Eu estou aqui mostrando as duas correntes teológicas. Evidentemente que eu tenho a minha opinião também teológica. No entanto, não é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou apresentando essas visões. Hoje eu vou falar sobre o cessacionismo e o continuismo. Queridos, é muito importante nós falarmos, mas antes de mais nada, queridos, eu gostaria de pedir a sua ajuda para levar o evangelho mais longe, principalmente aquelas pessoas que amam teologia, que amam a palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos evangelizar, vamos levar a palavra mais longe. Dito isto, eu gostaria de falar com vocês primeiro sobre o cessacionismo. Querido, o que seria o cessacionismo? É uma visão cristã, claro, evidentemente, de teólogos reformados e batistas fundamentalistas, queridos. Geralmente de origem puritana. Eles defendem que alguns dons foram fundamentais para a igreja primitiva. Ou seja, os dons serviam para um propósito específico, que era a fundação da igreja primitiva e também era o ide dos apóstolos de Deus. Era ajudar a disseminar o evangelho através dos homens escolhidos de Deus. E o encerramento, queridos, de alguns dons aconteceriam através do encerramento das revelações. Por quê? Quando a Bíblia se encerrou, quando as revelações se encerraram, a Bíblia então está feita, que é hoje que nós temos como revelação. Então, automaticamente, esses dons que serviram para a fundação da igreja primitiva e para o ide de Jesus, então seria encerrado. Uma coisa que eu quero dizer, indo para o segundo tópico agora, é de que nem todos os dons cessaram. Então, duas coisas aqui os cessacionistas eles admitem. De que nem todo dom encerrou. E 2, não há nenhum versículo na Bíblia, nenhuma passagem bíblica que afirme que os dons espirituais eles cessariam em algum momento, em algum instante. Então são duas admissões que os cessacionistas possuem. No entanto, eles possuem, claro, todo o seu embasamento, toda a sua fundamentação para acreditarem de que os dons, esses dons específicos, eles não estão hoje no meio da igreja. Bom, queridos, eu queria dizer que há também uma parte específica, como eu disse aqui, eles acreditam que alguns dons eles cessaram, então não são todos. E para dar o exemplo, eu vou falar de alguns que eles acreditam que terminou lá no tempo, lá nos primórdios da igreja primitiva. Isso daí praticamente terminando o primeiro século da igreja, que seria no caso aí o dom de línguas, dom de profecia, dom de curas, o apostolado. Queridos, mas nós temos aqui que falar exatamente todas as passagens que eles entendem que fazem menção de algo que venha a nos trazer essa verdade. Então eu vou compartilhar com vocês. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, marcasse, pegasse o seu caderno, anotasse, porque vai ser muito importante para você entender. E se caso eu falar muito rápido, você volte o vídeo e possa ver com tranquilidade todas as passagens. A primeira é Romanos capítulo 12, versos 6 até o 8.
que diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use o dom em exortar. Ou que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Queridos, nós podemos ver pelo menos aí os dons de profecia, os dons de serviço, o dom de ensino, o dom de exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Então, todos esses aí, veja que profecia aqui, nós estamos falando ao entendimento dos cessacionistas, que isso estaria dizendo sobre a explanação da palavra, porque naquela época eram palavras reveladas, eram algo novo que deveria ser o quê? Introduzido na Bíblia. O entendimento deles, por isso que a profecia é um dos dons que eles entendem que cessou, é porque se há profecia até hoje, então elas deveriam ser anotadas e inclusas na Bíblia. Como não há revelação nova, então eles entendem que profecia hoje não está em nosso meio, no meio da igreja, tá, queridos? Outro versículo que eu gostaria de falar para vocês, também explicando quais são os dons que estão elencados ali, e aí eu vou falando de vários aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versos 8 até o 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, que segundo eles é profecia. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, a operação de milagres. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Queridos, vale ressalvar aqui que nós temos vários dons aqui elencados, tá? E nesse aqui eu aproveito também para dizer sobre mais um argumento que os cessacionistas possuem. É claro que não é só da teoria ou da visão cessacionista, mas é justamente por serem de origem dos batistas fundamentalistas, dos reformados, todos eles de origem dos puritanos. Por quê? Eles entendem, queridos. Veja ali que fala variedades de línguas e a outro interpretação de línguas. Então, ao entendimento do cessacionista, inclusive porque Paulo diz à igreja de Corinto sobre quem fala em línguas, ele pode falar porque ele edifica assim, mas se ele tiver que falar na igreja, que haja então um intérprete. E aqui está tendo mais uma confirmação sobre a um da variedade de línguas e a outro interpretação das línguas. Mas não para por aí. Não para porque eles também têm a visão de que o dom de línguas, é um único dom que é conjugado, que ele está sempre junto com aquele que tem a interpretação de línguas. Por quê? Porque na igreja de Corinto teve aquela situação onde todos estavam falando em língua e parecia que não tinha, um falava aqui, o outro falava ali e não tinha interpretação. Então ninguém estava entendendo. Bom, queridos, então essa também é mais uma parte que eles entendem, que o dom de línguas também ele está conjugado com a de interpretação. E veja que esses dois, na visão dos cessacionistas, não está hoje presente no seio da igreja, tá, querido? Vamos agora para 1 Coríntios, no seu capítulo 12, verso 28. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois os dons de cura, depois socorros, depois governos, variedade de línguas. Bom, queridos, segundo aqui, nós temos aqui vários dons: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, cura, socorro e línguas. E veja que eles também falam agora sobre Paulo colocar o dom de variedade de línguas em último lugar. Ele não está dando menos importância, mas ele está aqui colocando uma ordem onde ele está dizendo que
deve ser dessa forma. Tem que ter o profeta, tem que ter os doutores, aqueles que fazem os milagres, os dons de cura, socorro, governo, e a variedade de língua exatamente porque edifica a si mesmo. Então, queridos, nós temos que ter o entendimento que até o dom de línguas, eu posso fazer até um estudo separado, mas há algo muito especial que os cessacionistas eles falam sobre o dom de línguas, tá, queridos? E muitos vocês já sabem que eles possuem um entendimento que seria um idioma natural, um idioma humano, de que a pessoa poderia estar falando ali um aramaico, um hebraico, um grego, já que ele não sabia aquele idioma. Então, queridos, para esse tipo de argumento, há também muita fundamentação e nesse vídeo não dá para nós entrar. Mas olha só, continuando aqui no que falam os cessacionistas, por base de todos os dons que são aqui elencados. Em Efésios 4, no seu versículo 11 e 12, nós temos aqui: e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja aqui que agora nós temos que parar um pouco para nós entendermos, porque os cessacionistas eles vão pegar Efésios 4 e vai dizer exatamente aquilo que nós já tínhamos falado como definição do qual é a visão dos cessacionistas. Veja que ele está dizendo aqui que o apostolado, o dom de profecia, o dom de evangelistas e muitos outros pastores, doutores, qual era a finalidade? Aperfeiçoamento dos santos ou dos salvos para a obra do ministério. Então tem um propósito, tem um porquê e ainda mais, para preposição que vai ligar uma coisa a outra, para a edificação do corpo de Cristo. Então, queridos, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e assim vai, tem todo um propósito. Os dons são vários, mas na visão deles são circunstanciais e possuem uma função específica. Com tudo isso, então, resumindo tudo para não ficar longo, os cessacionistas eles entendem que por esse propósito de edificar o corpo de Cristo, para poder embasar, fundamentar a criação da igreja primitiva e edificar todo o corpo de Cristo naquele momento, e também para apoiar o ide de Cristo para todos aqueles que eram apóstolos, aqueles homens de Deus que estavam indo para levar o evangelho. Então, esses dons vieram especificamente para esse tipo de atuação, tá, querido? E eu gostaria aqui de abrir um parêntese para que a gente possa pelo menos elencar algumas pessoas que defendem o cessacionismo, que seria John MacArthur, Richard Gaffney, Daniel Wallace, e no Brasil, queridos, nós temos uma referência de peso, Augustus Nicodemos. Bom, amados, dito isso, eu também tenho aqui que falar a outra face da moeda, já o outro lado, que é chamado continuismo, querido. Parece que já está bem dito, né? A palavra já meio que se explica, né? Mas para a gente poder dar aqui a definição, nós vamos dizer aqui, nessa visão, queridos, todos os dons ainda são distribuídos na igreja e no corpo de Cristo. O mesmo mover que aconteceu em Pentecostes, que aconteceu em muitos outros lugares, tanto em Antioquia, Galácia e muitos outros, ainda continua acontecendo, tá? No Novo Testamento apresentam dons e quaisquer espectros continuam sendo aplicados por Deus para todo o decurso da história da igreja na face da terra. Então, queridos, continuismo, ele entende que não há, primeiro, não há exceção entre um que continuou e um que cessou. Não tem isso. Todos eles continuam ainda no meio da igreja, ainda continuam sendo distribuídos e pessoas ainda recebem esses dons, tá, querido? E veja só, quando eles falam sobre a continuidade, é evidentemente que eles vão refutar o que os cessacionistas falam. E a primeira coisa que eles defendem é justamente esse discurso que eles colocam, que o cessacionista tem em relação à igreja de Corinto, porque Paulo ele vai falar sobre os dons de línguas e tudo mais. Então, os continuistas, eles entendem que
na verdade, os dons não eram o problema da igreja de Corinto. Dom nunca foi problema, mas sim as pessoas. Então, queridos, esse jamais seria um motivo também de que os dons fossem cessados, porque as pessoas estavam ali, mas infelizmente elas não eram, elas se sentiam espirituais por terem dons, mas na verdade não eram espirituais porque não tinham atitudes. Então, só para entender, os dons derramados. Bom, amados, os continuistas, eles creem que há evidências no Novo Testamento de dons milagrosos entre cristãos que não eram apóstolos. Isso por quê? Porque nós dissemos aqui que tinham dons que foram cessados e esses dons eram duas coisas, pelo menos. Uma era para embasar ou fundamentar a igreja que estava começando, a igreja primitiva, e o ID dos apóstolos, homens de Deus. Bom, querido, mas os continuistas, eles entendem que não há essa distinção, que eram só os apóstolos. Muitas outras pessoas receberam, então, se outras pessoas receberam, até hoje tem sim pessoas que recebem os dons que eles dizem que não continuam. Então, queridos, nós podemos elencar aqui Filipes, Ananias, Estevão, membros da igreja de Antioquia, mulheres de Cesareia, irmãos da Galácia e crentes em Corinto, também em Tessalônica. E por aí vai, queridos. Tem muitos exemplos de pessoas que até mesmo não tem um nome. Nós temos aqui a evidência de que Pedro e João, ele foi até Tessalônica para poder ver ali o grande mover de Deus que estava acontecendo. E quando eles estavam lá, eles viram que faltava algo. Veja, incrível essa parte, porque eles chegam na igreja de Tessalônica e eles perguntam, e aí eles falam: vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de arrependimento, que é o batismo de João. Pedro e João, então, entendem que faltava algo, faltava também o batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos ali que quando eles vão orar, eles oram e as pessoas recebem, são batizadas. Então são muitas pessoas que receberam o Espírito Santo como se fosse uma confirmação do que já tinha começado, que foi o batismo de arrependimento. Agora viria o batismo com o Espírito Santo. Bom, queridos, a gente pode aqui também navegar na Bíblia, usar as mesmas passagens. Eu vou usar aqui Efésios capítulo 4, versos 11 até o 13, onde Paulo ali vai falar sobre os dons espirituais, eles serem muito úteis, principalmente para chegar à estatura de varão perfeito. Então, queridos, qual é o entendimento também dos continuistas? É que esse estado ou essa perfeição, é claro, não foi atingido pela igreja. Então, é necessário ter os dons espirituais até que Jesus volte, até que a igreja realmente possa ser perfeita. E isso só vai acontecer, claro, quando Jesus retornar aqui, porque até então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela não consegue chegar à estatura de varão perfeito, não consegue chegar à perfeição, meu amado. Então, essa também é mais uma parte que é defendido com muita veemência, evidentemente. Também não posso deixar de ressalvar aqui que o dom de línguas aqui é defendido de forma totalmente diferente em relação aos cessacionistas. Eles entendem que não tem essa relação com o idioma, mas seriam sim línguas estranhas, seriam línguas que são em mistério. Tem também versículos dos quais eu poderia elencar aqui e poderia falar a diferença de entendimento do dom de línguas entre os cessacionistas e os continuistas, ou os reformados e os pentecostais. Mas não vou fazer hoje porque não faz parte do escopo do nosso estudo. E nós temos que falar que também a visão continuista, ela também tem grandes defensores, como por exemplo John Piper. Tem também Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil, um grande ícone. Também tem Wayne Grudem, também tem Kevin DeYoung e outros mais, queridos. Tem sim muitos estudiosos de respeito que entendem de forma totalmente diferente e tá tudo bem. O importante, queridos, é nós entendermos uma coisa. Seja pelo entendimento de que alguns dons cessaram ou não, a grande verdade é que a igreja continua avançando, com o poder de Deus, sempre buscando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, buscando também ser uma igreja sadia na terra. Então, queridos,
Se você ainda não conhecia a visão cessacionista e continuista, eu fiz aqui um resumo muito rápido. Não deu para falar tudo, é claro, evidente, porque senão o vídeo fica extenso e fica cansativo. Mas peço que você continue conosco, acompanhando aqui, e que Deus abençoe a tua vida em nome de Cristo.